Bem-vindos ao canal Palavra de Sabedoria. Aqui você terá recortes de sabedoria do Pablo Marçal, este grande homem de Deus. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva neste canal, porque todos os dias nós lançaremos vídeos novos. E aí, tudo bem com vocês ou não? Então vamos nessa, aqui tá tudo bem. Hoje a gente vai lançar essa paradinha aqui chamada... Como é que é paradinha? Paradinha. Essa paradinha aqui chamada Leões da República. Confesso que tá uma diversão estratosférica mexer com política. Todo dia uma novidade. Eu nunca pensei que eu sou tão amado, né? Nunca imaginei que eu seria tão amado assim no meio político. E... apesar de algumas pessoas não gostar do que eu vou falar, o som não tá bom. Se puder melhorar, se puder me dar retorno aqui também, ó, por gentileza. Mas tá bem lato o som. E aí o que acontece? Eu tô vendo um monte de gente aqui xingando o Bolsonaro. Eu queria pedir o seguinte: não faça isso. Não xingue nem o Messias, nem o Luiz, não xinga ninguém. Não vamos entrar nesse tipo de coisa, não. O pessoal que está entrando agora no YouTube, aperta o like aí. Quem está escrevendo em Bolsonaro 2022, anota aí, é o último ano de governo dele. É bom sempre colocar 22 para lembrar que é a última vez que ele vai governar o país, tá? Vamos embora. Não, aí ó, tem gente xingando o Bolsonaro, não faz isso. Eu queria que a gente tivesse um nível alto para a gente subir como nação, a gente subir a frequência desse país, tá? Então vamos respeitar ele. Por que a gente vai criar esse movimento aqui? Ele já criou, né? Então, tem várias pessoas que são LDR. A gente vai criar por um motivo, porque tem pessoas que não estão inseridas em nenhum contexto e a partir de agora elas vão se conectar a esse contexto. O que é um leão da república? Alguém que exerce governança sobre o país, de alguma forma. Alguém que em qualquer cidade ou qualquer estado vai estar interconectado entre outros leões. E leão é alguém que exerce autoridade sobre a nação. A gente tem um movimento do QGR, que ele é um movimento que eu quero preservar ele puro, né? Somos 500 mil de pessoas com QGR, 500 mil. E não vai parar de crescer. 40 e poucos mil QGRs no país e no mundo. E eu quero que ele se mantenha com o objetivo original. Eu vou passar a liderança dele para outra pessoa, assim que eu lograr êxito nessa corrida que a gente está entrando. Então, eu quero que aquilo fique intocável e que as pessoas continuem exercendo aquilo que é multiplicar talento, né, nas suas casas. Agora, o Leão da República, nós vamos para o ataque. Então, o que é um ataque? Eu quero que você ativa a sua vida política. O dia que não é novidade, eu já estou falando que eu estou visitando todos os ex-presidentes para pegar seus erros, seus acertos. Tem gente indignada com isso, não consigo entender. Tem gente que fala assim, judeu, fala assim para mim: não, mas não pode, por que você vai aprender com um cara que tem essa ideologia? Então, se você tira a ideologia do cara, tem um tanto de coisa boa que ele fez que você ignora. Eu nunca esperei um dia falar isso dessa pessoa, mas eu cresci, eu amadureci, eu sei que tem como ver coisas boas em todo mundo. Claro que a ideologia, ela contamina o que você está fazendo. Só que mesmo assim, fez coisa boa. Então, depois que eu comecei a entrar nos meandros da política, né, nas entranhas, e eu tenho conhecido todo tipo de deputado e senador da República, eu tenho ouvido histórias e aprendido com eles coisas que mudaram o mecanismo do país. E eles estão me mostrando: não, isso aqui funciona desse jeito. Mas eu não imaginava. Então, estou entendendo o jogo, como funciona. A primeira coisa que você tem que entender você tem que ter humildade, fazer pergunta e tirar rótulo das pessoas, senão você não aprende. Então, qual que é a motivação dos leões da República? É alguém que quer ver um país diferente. Por exemplo, a Ucrânia quer ter um país diferente agora, mas está custando sangue das pessoas. Eu queria que vocês estão aqui presencialmente falassem assim comigo: todo suor poupa sangue. Então, todo suor que você investir, você vai poupar sangue seu, dos seus filhos e da nação. Por isso que a gente tem que se empenhar e colocar energia naquilo que a gente acredita. De tempos em tempos tem mudança de estação na Terra. E quando tem uma eleição no país, de 4 em 4 anos, tem uma mudança de estação. E a gente pode muito bem pôr esses leões para rugir,
para confrontar o medo que tem nessa nação. Qual o problema da nação? As pessoas elas morrem de medo do novo. E aqui, para vocês que vão entrar nesse movimento, eu quero te falar, como os leões não se levantaram, a nação ela é governada por hienas. Qual que é a característica da hiena? A hiena ela não governa um território. Ela invade território, ela rouba o território e continua num processo de imigração, de continuar roubando sem dominação, sem governo. A hiena tem uma coisa interessante, você tem que saber, a hiena é um animal que transa uma vez por mês e ri todo dia, não sei como. Esse é um problema da hiena. Vai rir de quê, né? Então, a hiena, o que ela faz? Ela é uma poceira. Quem aqui gosta de verdade, você acha lindo aquele animal? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguns animais que ninguém gosta da beleza deles, né? Eu ensino os meus filhos, como eu ensino que eles são os leões da tribo de Judá, quando eles fazem alguma coisa que não tem a ver com a postura deles, a identidade deles, né, aquilo que eu ensino para eles, ou principalmente em relação à identidade deles, eu falo assim, isso é comportamento de um leão ou de uma hiena? Rapaz, você fizer essa pergunta, eles ficam furiosos. Aqui não tem hiena não, aqui é leão, né? Mas a verdade é o seguinte, tem alguns animais que você precisa entender, eles não exercem governança, eles gostam de atrapalhar. Por exemplo, o macaco, ele não exerce governança, ele é um animal mais comédia e invade as coisas e gosta de fazer furtos. Alguém fala, mas não tem tipificação penal para animal, tudo bem, então ele não faz furto. Mas lá na Universidade Federal de Goiás, eu lembro que eles colocaram grades nas aulas, porque eles entravam na sala, catavam celular, mochila e vazavam. Aí eu te pergunto, na política, se a política fosse definida por animais, os animais que tem na política são os animais que não governam. Qual o problema do leão? O leão é um animal que tem autoridade. Certa vez, eu estava construindo uma mentalização e foi muito forte. E eu aplico ela no método IP. Eu falo o seguinte, todos os animais queriam a coroa de rei dos animais. Só que a girafa pediu a coroa por causa da altura. O rinoceronte pediu porque é o mais forte. O elefante pediu a coroa porque é o que tem melhor memória. O orangotango porque anda igual o ser humano, o macaco, né? É porque parece com o homem. Aí cada um foi pedindo. O tubarão tem a melhor raciocínio. A águia é o que voa mais alto. O guepardo é o que vai mais rápido. Cada animal falou, ó, a minha qualidade é essa, eu quero a coroa. O que aconteceu? Todos eles falaram, a coroa é minha por conta da minha qualidade. Aconteceu uma coisa incrível, o leão ficou por último. E quando terminou a lista de qualidades, o leão viu que tinha um problema. Ele não tinha aquela qualidade superior, porque ele é um animal elegante ali, calmo, né, tranquilo, mas ele não tinha aquele negócio assim, eu sou melhor que todo mundo nisso. Como ele não tinha, ele deu um rugido, mostrou a autoridade dele, aquele som de trovão que sai de dentro dele, e dali por diante ninguém mais pediu a coroa, todo mundo sumiu, todo mundo correu. E desde esse dia, ninguém quer a coroa mais, porque entendeu que coroa não vem de qualidade, a coroa vem de autoridade. Fala com a boquinha assim, ó, coroa não vem de qualidade, vem de autoridade. Então tá bom, você vai anotar uma hashtag e nós vamos conversar sobre isso agora, chama presença de comando. Vocês que estão no YouTube, escreve aí, presença de comando. E para dar uma aquecida aí, escreve assim, ó, hashtag governalismo. Hashtag governalismo e aperta o like. Pessoal novo, tá chegando gente nova aí. Tem gente escrevendo fora Pablo, eu nem entrei, como que eu posso sair? O pessoal é muito louco. Eu quero falar que você é amado, obrigado por isso. Alguém falou para mim, não fala isso que você vai perder voto. Tem nenhum voto até hoje. Não registrou nenhum, como que vai perder isso? É muito bom andar leve nisso, presta atenção. Fala com a boca, é uma expressão que vai mudar a sua mentalidade, você vai entrar nesse movimento. Fala assim, ó, presença de comando. Presença de comando é uma autoridade que quando a sua frequência emocional sobe, sua frequência espiritual sobe, sua postura corporal também sobe, não precisa falar nada. Sua posição já gera uma energia diferente no ambiente.
Tem gente que é inseguro, não sobe nem no espírito, nem na alma, nem no corpo, ele chega gritando. Alguém que grita para ganhar comando, não tem presença de comando. Alguém que oprime uma pessoa, ela também não tem presença de comando. A presença de comando, ela é silenciosa. Uma pergunta de alguém que tem presença de comando gera temor no ambiente. Esse é o problema do leão. O leão, ele não tem aquelas qualidades magníficas. O negócio dele é o seguinte, é um trovão quando abre a boca. É um terremoto que sai de dentro do ser dele. Pablo, como que faz para ter presença de comando? Se quiser anotar, eu vou te falar. Impossível ter presença de comando se você não tiver resultado. A presença de comando, ela vem com resultado. Segunda coisa, a presença de comando aumenta com as pessoas que você anda. Alguns poderes são característicos, né? Tem gente que tem poder por causa de resultado financeiro. Tem gente que tem poder que ela não tem resultado financeiro, mas ela anda com pessoas poderosas. Ela começa a vincular o poder. Tem pessoas que têm poder, mesmo não andando com gente importante, relevante, e mesmo não tendo grana, o que essa pessoa faz? Ela tem uma história de poder. Mesmo que seja uma jornada de alguém assim que fracassou a vida inteira e começou a ter um pouco de resultado, mas está vinculado ao quê? Resultado. E o que é essa presença de comando? Se a sua história aponta para esse crescimento, o seu resultado das pessoas financeiramente, sim, é um tipo de poder, porque o sistema que opera no planeta hoje é o capitalismo. O socialismo é um ensaio de um negócio que não funciona em lugar nenhum, vocês têm que saber disso. É muito bonito a questão cultural, filosófica, antropológica do socialismo, mas ele não funciona. O único lugar que ele funcionou, o país quebrou. Você tem que saber disso. Inclusive, minhas considerações aqui, minhas tristes considerações em relação à Argentina com a inflação que está passando, justamente por causa desse modelo de governo. A Argentina está chegando aí num nível de inflação que vai entrar naquilo que a gente tinha antes da década de 90. Há uma coisa chamada hiperinflação, e ninguém vai segurar aquilo ali. Porque quando você tem um Estado que fica gigante, quer controlar a vida e tutelar a vida de todo mundo, você tira o governo das pessoas. O que a gente tem que fazer como leões da república? Nós precisamos exercer autoridade, produtividade e fazer com que os nossos produzam. Ontem eu estava fazendo um podcast, alguém assistiu o podcast de ontem? Foi legal, não foi? A minha parte que eu mais gostei do podcast, sabe qual foi? Foi quando eu falei assim, vocês dois não são casados e não têm filhos e não estão produzindo isso pelo país. Vocês não trouxeram oxigênio, não trouxeram carga de multiplicação de energia. Aí os dois ficaram olhando assim para mim. Tipo, eu nem quero. Pois é, isso é um problema. Quando você analisa uma cultura e essa cultura não se reproduz, a gente vai ter um problema muito sério. Vai ter um envelhecimento da nação. E o envelhecimento da nação, a gente tem que ser a carga de energia para sustentar eles na fase de desfrute. As pessoas trabalharem, contribuírem e tudo, elas entraram numa fase. A fase do desfrutante. O que é o desfrutante? É alguém que ou não tem capacidade de produtiva porque é jovem demais, ou alguém que precisa parar porque já contribuiu demais. E quem que tem que bancar essa classe? Os que estão produzindo. Só que a gente, a cada dia que passa, a gente não está produzindo. Porque as pessoas, elas querem depender da média, elas querem depender de um governo. E eu vou te falar, o único governo que você tem que depender é o da sua vida. Fala assim, o único governo que eu tenho que depender é o da minha própria vida. Só que, por exemplo, ela se encaixa num contexto religioso, ela quer ser o quê? Ela quer ser governada religiosamente. Pablo, está errado? Não, entrega lá ao governo, você pode fazer isso. A pessoa, ela quer se entregar num governo político, ela está lá sendo governada por isso. Tem gente que é governada por um sistema corporativo. Então é empresa. E aí você vê um ser humano que tem uma máquina, né, uma bomba nuclear chamada cérebro. Uma ogiva nuclear, né, chamada coração. E ela pode produzir, ela pode crescer, ela pode transbordar, ela pode governar. Ela entrega as chaves, os códigos da vida dela para as pessoas governarem por ela. Não faz sentido. Então o que acontece? Esse movimento de hoje é um movimento que nós vamos perder o controle dele, de pessoas que vão se posicionar na nação. Se você faz parte de um partido político, você é bem-vindo. Pablo, eu não faço, é bem-vindo. Porque não precisa passar por esse viés para ser um leão dessa república, um LDR.
Pablo, eu sou trabalhador, é bem-vindo. Pablo, eu sou empresário, é bem-vindo. Pablo, eu sou investidor, é bem-vindo. Precisamos de todos os níveis da sociedade nisso. Pablo, eu sou ateu, acredite, é bem-vindo. Eu sou agnóstico, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou não sei o quê, é bem-vindo. Pablo, o que é esse movimento então? É um movimento de alguém que vai defender essa nação. Nós não temos pessoas patriotas. A gente tem gente medrosa que não quer que o fulano entre, e a gente finge que põe uma camiseta e acha que gosta da bandeira. Um leão da república, ele tem a bandeira como sagrada. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Eu, Pablo Marçal, eu fui covarde em relação à política. Sabe por quê? Porque os próprios nojentos da política fazem a gente ter nojo da política. Eles fazem de propósito. Eles querem afastar você de propósito, para você não mexer com isso. Quantas pessoas boas querem mexer com política e quando começa a entrar, o próprio partido já vai lá e corta a pessoa. Quantas cartas marcadas, cartas vendidas. Você não imagina o que acontece no mundo político. Sérgio Moro demonstrou uma oportunidade, né? É difícil um cara pontuar, chegar em 2 dígitos. Sérgio Moro não chegou em 10 pontos percentuais, alguém lembra? Chegou ou não? Aí ele, por uma falta de estratégia, foi lá, para 2 segundos, já não vai ser candidato nem a vereador. Está ainda se posicionando, ele tem uma fé interessante. Mas o mundo político é diferente desse jogo aí. O que acontece? A gente tem pessoas que se indignam, e aí ela não consegue atender a vontade dela, ela perde a indignação. A indignação tem que ser constante pelo crescimento desse país. Estava falando agora numa live, a Alice lá, que é fuzileira naval dos Estados Unidos, ela repetiu 4 vezes assim, ó: o Brasil é o país mais rico da América Latina. Eu falei, não é. Esse país é o mais rico do mundo, não faz sentido as pessoas não entenderem isso. Só que a alienação do nosso povo, a gente desde pequeno escuta lá no livro de geografia e de história que a gente é um terceiro mundo. É verdade ou não? Sim. Meu filho não ouviu isso. Deixa eu contar coisas que os meus filhos também não viram. Meus filhos não aprenderam tabuada. Eles aprenderam um método de Singapura e eles fazem conta sem lembrar. Eles não decoraram tabuada. Meus filhos também não vão aprender que foi irmãos White que inventou o avião. Eles não vão aprender que a gente é terceiro mundo, porque a gente não governa num terceiro mundo. A gente acha que é um terceiro mundo, é diferente. Colocaram isso na nossa cabeça. Eu vou mostrar um negócio para vocês, que esse ano, quando eu percebi, eu falei assim, ó, não tem mais volta. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é o formato da Terra. Aí aqui, ó, vou fazer um desenhozinho singelo aqui. Esse aqui é a América do Sul. Esse aqui é a África. Aqui é a África. Aqui é a Europa, a Ásia e a Oceania. Tem um problema que você tem que perceber aqui no globo. Eu sei que eu posso melhorar e na próxima eu vou melhorar. Se você pegar a Ásia maior aqui, porque eu lembro que a Índia fica bem nesse risco, ó. A Índia fica mais ou menos aqui assim, ó. Coladinho aqui, eu estou colocando para você ver a diferença deles. Se você pegar um risco e cortar o globo no meio, ou o mapa mundi no meio, você vai perceber o seguinte: olha que coisa louca. As 8 maiores potências do mundo não tem nenhuma aqui do lado de baixo, só tem aqui em cima. Alguém já parou para pensar nisso? Já? Segunda coisa que você vai parar para pensar, e já é comprovado, pode pesquisar. Os mapas aqui, eles são maiores do que o território de verdade. Alguém sabe disso? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 comigo. Por que eles são maiores? Para mostrar governança na hora de ensinar o mapa mundi. Então a primeira coisa que eu te falei, quem são o terceiro mundo? É esse pessoal da linha para baixo. Interessante, né? O terceiro mundo, ele foi pegado na mão e foi encaixando os países. Ó, vocês são terceiro mundo. Não, não foi não. Seguinte, nós vamos meter uma risca aqui. Daqui para frente a potência ainda mais. Nós vamos enganar vocês até o tamanho do território. Você pega o território em volumetria, o tamanho dos países que estão na parte de cima foram alterados no mapa mundi. Depois pesquisa se você não estiver intrigado. Mas o que me chama mais atenção é que dessa risca para baixo, o país mais potente de todos, da risca para baixo, chama-se Brasil. O que tem nessa parte de baixo do planeta? Existe um povo que acha que é terceiro mundo.
Porque alguém lá de cima que tem uma síndrome de grandeza, crescer até a volumetria no mapa, para mostrar quem é que manda nesse negócio. E aqui a gente tem um dos países mais potentes do mundo, em commodity, o mais rico do planeta. Tem um país aqui chamado África do Sul, que é um dos países mais ricos do planeta também, em commodity. E as pessoas ficam falando, não, vocês são de terceiro mundo. Eu estou tão doido. Tá certa a expressão? É terceiro mundo que eles falam? É um país emergente, subdesenvolvido e de terceiro mundo. Por que as pessoas falam isso? Então, tem uma supremacia na Terra e a gente foi deixado de lado. Só que a gente até hoje não tem independência. Você sabe por que a gente não tem independência? Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países que tinham feito colonizações, a ONU juntou e falou, vamos liberar todo mundo. Por que a África hoje é uma África muito pobre, apesar de ser rica também? Porque o processo de colonização, depois da Segunda Guerra, ele começou a liberar esses países. Aí eu te conto, vários países africanos, eles estão como se fosse o Brasil na década de 80. E o Brasil de hoje, você tem que aprender isso. E a gente tem que dar esse salto para recuperar esse tempo perdido. O Brasil de hoje é os Estados Unidos da década de 80. Então, dos Estados Unidos para o Brasil, tem 40 anos de distância de crescimento. 40. O Brasil, em relação a algumas nações africanas, tem mais 40 em relação ao Brasil. Então, tem países aqui que tem 80 de diferença. Nós estamos na era da tecnologia. O cara mais rico do mundo é de qual continente? Não, vocês têm que saber disso. Da onde que ele é? Então, o homem mais rico do mundo, ele é da África do Sul. Ele mora na África do Sul? Ele atravessou essa linha aqui. É por isso que o brasileiro, ele quer atravessar essa linha para lavar banheiro aqui nesse negócio aqui, ó. O cara sai dessa linha, atravessou aqui, pegou os códigos gerais disso aqui e se tornou o homem mais rico do mundo. Você sabe o que é essa linha aqui? É uma linha de mentalidade. O maior problema que eu vejo é que esse cara americano, em 15 minutos, isso aí você pode bater um Google, você vai achar agora. Esses caras aqui produzem em 15 minutos uma atividade. A mesma atividade, os caras dessa linha de baixo, eu estou falando de Brasil agora, leva 60 minutos. Vocês sabiam disso ou não? Japão, que está bem aqui, ó, leva 20 minutos para fazer uma tarefa que um americano faz em 15, o japonês leva 20, porque ele analisa um pouco mais. O nosso é porque a gente não é produtivo. Isso aqui é assustador. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você solta a água da sua pia, aqui, ela roda para a direita. Você solta a pia, aqui, a água da pia. Nos Estados Unidos, ela roda para a esquerda. Você acha que é o movimento mesmo da água que faz a gente ser tão improdutivo? É mentalidade. E aí, eu fui mexendo nisso, isso foi mexendo dentro de mim e eu percebi, peraí, só um pouquinho. Por que nós somos essa nação tão pobre? Por que um país chamado Brasil, 5 famílias, eu não sou contra a riqueza. Alguém aqui acha que eu sou contra a riqueza? Se eu fosse, meu Deus. 5 famílias, 5, falei 5 mil, 5 famílias têm patrimônio superior a 100 milhões de brasileiros. Por que populismo reina na nossa nação? Por que as pessoas são escravas? Por que a gente é terceiro mundo? Porque a culpa, um socialista vai falar o seguinte: a culpa é que essas 5 famílias roubaram a outra. Não foi. Você sabe o que um socialista fala? Que a gente tem que fazer isso aqui, ó. Distribuição de renda. Distribuição de renda. Quem aqui de verdade acredita que se a gente fizer uma distribuição de renda, o Brasil vai ficar justo? Levanta a mão. Credo, ninguém levantou a mão? Pessoal no YouTube. Pessoal no YouTube, quem aqui acha que distribuição de renda vai fazer o Brasil sair da miséria? Não vai. O que a gente tem que fazer? Você vai lembrar disso aqui, ó. A fome, ela é filha da miséria. O que significa fome ser filha da miséria? A miséria é um estado emocional. A miséria não é um lugar onde você suja, joga uma pessoa no chão. Porque se você pegar um cara igual eu, igual você, num lugar que é miserável, aquele lugar é transformado, sim ou não? Se eu chegar numa casa que é miserável, ela pode ser simples,
Mas se ela estiver toda suja, toda fechada, toda escura, que é a primeira coisa que nós vamos fazer nela? Abrir ela inteira, pegar uma água, sabão, lavar ela, deixar ela secar, pôr luz dentro dela, pôr calor ali dentro. E aí, mesmo que ela seja simplesinha ou simplória, a gente passa para dentro e mora. Mas a casa, a miséria saiu lá de dentro. Fala assim comigo, a miséria, ela está na cabeça das pessoas. Você já reparou que aquele programa do Luciano Huck, do Lata Velha, e de reformar a casa, o que acontece depois? Vocês já viram? Depois dá um Google. Nada contra o Luciano Huck. Inclusive, era uma grande esperança para governar esse país. Só que alguém falou, não, ele não entende. Deixa eu explicar uma coisa. A gente não precisa de um cara que entende de verdade. A gente precisa de alguém que tem coração, gosta de gente. Porque você contrata um tanto de gente especialista para te ajudar. Você precisa saber fazer perguntas, você precisa ser elegante, você precisa ser nobre. Acredite no que eu estou te falando. Os que entendem, os grandes especialistas são os mais pessimistas em qualquer cenário. Os grandes especialistas, eles amam tanto a reputação deles que eles não têm coragem de fazer o que precisa ser feito no país. É uma pena. Por exemplo, se o Luciano Huck tivesse nessa disputa, eu não estava aqui agora. Pablo, você acha mesmo que ele poderia ser um grande nome? De verdade, eu acredito. É uma pena. Luciano, que deve faturar uns 5 milhões por mês, ele foi estudar, né, verbalizar a vontade dele. Aí aparece que a esposa pediu mesmo para ele não entrar. Mas quando ele viu a latada que ele estava entrando, ele pôs a cabeça para fora. Bombardei na cara do Luciano. Já começaram a investigação, não sei o quê. Mas ele olhou, vamos olhar. Minha mulher não quer. Aí ele falou. O homem fatura uns 5 milhões por mês. Com a imagem dele. Vai deixar de faturar 5 milhões para ganhar 30 mil por mês? Vai ter um povo mais doido da terra, que parece Tupinambá. Vai te xingar, adoidado. Vai te arrebentar. Depois você não vai conseguir fazer um monte de coisa e depois os caras ainda querem te prender, mano. Não, se você governar, na hora que você termina, você sabe que o Brasil é desse jeito agora? Todo presidente que sai, os caras, a polarização política está tão nojenta que o cara, quando sai de lá, ele já quer arrumar um jeito de arrumar um outro cargo para ganhar foro privilegiado para não ir preso. Você sabia que os gestores públicos, eles estão todo mundo com o orifício rugoso lombar na mão? Você sabe o que significa isso? Os gestores públicos, eles têm um orifício rugoso lombar nas mãos porque eles não têm coragem de tomar um monte de atitude, porque vão ser processados. Então ficou um mecanismo tão doido, aí você pensa, como é que nós vamos avançar? Vai ter que ter jogadores. O que eu estou animado é que eu gosto de jogo. E a política é um jogo, e tem que ser um jogo com liturgia, com elegância, e tem que ter pacificação. Se não tiver nada disso, amigo, nós vamos arrebentar esse país.